Olá, meu nome é Liliane Feitosa Diniz. Eu fui orientanda das professoras Patrícia Dra e Sabrina Barbosa no desenvolvimento do meu trabalho final de graduação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O meu trabalho ele tem como tema a arquitetura nas favelas no contexto da pandemia de Covid-19, buscando entender o impacto do vírus nas habitações e trabalhar com a proposição de melhorias de salubridade a partir de um estudo de caso desenvolvido na favela do Morro do Banco, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, em que as habitações elas sofrem com algumas precariedades habitacionais devido à falta de políticas públicas efetivas e de urbanização permanente. Trazendo os dados de maneira cronológica da Covid-19, nós temos em janeiro de 2020 a confirmação de um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2, que foi caracterizado como pandemia em março do mesmo ano. Bom, e nesse mesmo mês também houve a confirmação do primeiro caso fatal por Covid-19 no Brasil, que aconteceu em São Paulo. E após quase um ano de intensa contaminação e altos índices de mortalidade, em janeiro de 2021 iniciou-se a vacinação no Brasil. Bom, e em maio de 2023, após uma intensa vacinação em diversos locais do mundo e também redução do número de mortes diárias, a Organização Mundial da Saúde ela declarou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional em relação ao Covid-19. O Brasil ele foi um país extremamente afetado pela pandemia e a crise ela evidenciou a desigualdade que acontece de maneira sistêmica aqui no país e que abrange âmbitos sociais, de gênero e de classe. As áreas em vulnerabilidade socioespacial e socioeconômica elas foram as mais afetadas, inclusive em relação à contaminação e o número de mortes, no que incluem as favelas e locais periféricos das cidades, como é o caso do Rio de Janeiro. Bom, nesse trabalho foi definido o conceito de habitabilidade, que corresponde às condições para garantir promoção de saúde de maneira integral dentro das habitações residenciais e também para os seus habitantes. E para garantir as mínimas condições de habitabilidade, as edificações elas devem oferecer parâmetros adequados de ocupação, acessibilidade, infraestrutura, salubridade e segurança físico-estrutural aos seus moradores. E para avaliação da situação das habitações das favelas, foi desenvolvido nesse trabalho o protocolo de habitabilidade com base na revisão literária das exigências estabelecidas para uma moradia saudável. Bom, o protocolo aqui desenvolvido ele possui 4 tópicos que abrangem ocupação, infraestrutura, salubridade e segurança físico-estrutural. Esses são alguns dos critérios de análise das habitações que foram retirados do protocolo de habitabilidade, que foi elaborado nesse trabalho. Bom, e cada categoria ela busca abranger critérios que são essenciais para proporcionar uma melhor qualidade de vida para os seus habitantes e que podem ser classificados em adequados, parcialmente adequados ou inadequados, dependendo do estado de cada residência. Um dos exemplos em relação à salubridade é a ventilação natural, que é considerada adequada quando possui aberturas acima de 1 metro do piso em todos os cômodos. E o território estudado está localizado na região administrativa na Barra da Tijuca, no bairro do Itaiangá, na favela do Morro do Banco, e que devido à sua extensão ela foi dividida em 3 pontos, que são os pontos 1, 2 e 3, e que eles possuem diferentes características em relação à sua inserção. Bom, para mapear a contaminação por Covid e também as problemáticas e precariedades habitacionais, foi aplicado um questionário aos moradores e que os resultados eles indicam altos índices de contaminação nos 3 pontos. E para a obtenção de uma melhor análise das problemáticas do local, foi selecionada uma casa no ponto 3 para a realização de um detalhamento propositivo, no qual foram indicadas melhorias projetuais. Esse domicílio ele fica localizado numa espécie de núcleo, é, se for considerar as edificações ao seu redor, e isso implica em questões como ventilação e iluminação natural da casa. Nessas imagens, a gente pode ver os principais problemas do local, que são desplacamento do reboco, infiltração, mofo e rachadura, que estão mapeados nessa planta, além da privação de ventilação e iluminação natural. Bom, e após o mapeamento das problemáticas, foram sugeridas algumas modificações no layout da casa, visando manter um baixo custo da reforma e também trazer maior qualidade de vida aos moradores. Algumas das modificações elas incluem melhor aproveitamento e novas possibilidades de ventilação e iluminação natural, com a inserção de aberturas em pontos estratégicos, além da melhora da circulação entre os ambientes e melhor aproveitamento dos espaços. Bom, e por fim, as precariedades habitacionais existentes nas favelas, elas podem ser tratadas como questões de saúde pública, pois elas são consequências diretas da ausência de políticas públicas efetivas para a habitação e também de melhorias habitacionais. Essas ações, elas representam um meio de contribuir substancialmente para a saúde e qualidade de vida da população, que pode reduzir inúmeras doenças e contaminações. E esse foi o meu trabalho. Obrigada.